Olá pessoal, da continuidade, segunda parte aí da nossa aula. Veja bem, diante da ideia que a gente viu no vídeo anterior sobre pressão atmosférica, como foi descobrir, medir essa pressão, ok? Um dos primeiros cientistas, e teve várias tentativas, foi Evangelista Torricelli, tá? Como é que ele fez esse trabalho experimental para aferir a pressão atmosférica? Simples, ele foi no nível do mar, imagina assim um mar, ele foi lá no nível do mar, ok? Vou até limpar, vamos botar aqui, ó, nível do mar. Para vocês entenderem, ele pegou uma bacia cheia de mercúrio. Mercúrio é um metal em estado líquido, certo? Uma bacia cheia de mercúrio e um tubo com um comprimento de 1 metro. E ele colocou mercúrio dentro desse tubo, certo? O que aconteceu? Ele pegou esse tubo com mercúrio e inverteu, certo? Colocou a extremidade aberta em contato com a bacia, como está aqui, ó. Certo? O que aconteceu? O líquido ele desceu um pouquinho. Em relação a 1 metro, comprimento do tubo, 76 centímetros, certo? Ficou a altura do mercúrio dentro desse tubo. Por que não desceu todo o líquido? Repare bem. Do lado externo, certo? Em relação ao tubo, a gente sabe que, a gente viu no slide anterior, que as partículas do ar exercem pressão atmosférica, certo? Até então, isso foi ocorrido no século XVII. Tinha essa ideia da tal da pressão atmosférica, mas não se tinha ainda valores aferidos e estabelecidos, tá? E a partir dessa experiência é o que a gente tem de valor até o dia de hoje como referência, tá? De pressão atmosférica. E sempre tem que ser no nível do mar, tá? É do nível do mar, acima ou abaixo, que a gente tem as pressões atmosféricas nas localizações que a gente tem no planeta Terra, certo? Muito bem. Então, o que ocorre é, esses pontinhos aqui, eles estão representando o ar, certo? E esse ar exerce pressão aqui, ó, do lado externo. Essa pressão exercida, tá impedindo desse líquido descer para a região da bacia. Ele desce um pouco, tá? Mas depois que tem equilíbrio, pronto, a pressão não deixa mais descer. E essa região que ficou vazia, nós temos nessa região um vácuo, uma região sem matéria. Para quem não sabe, vácuo é região sem matéria, certo? E aí ficou estabelecido a partir dessa experiência, que é simples, tá? Os 76 centímetros de mercúrio, Hg, é o símbolo químico do mercúrio, tá? Como a medida, a referência da pressão atmosférica no nível do mar. Como toda grandeza física, gente, há sempre diversas unidades que são estabelecidas, certo? Para ser usadas dependendo da situação, por uma questão de melhor conveniência, digamos assim. Assim como a gente mede o comprimento das coisas em metros, centímetro, quilômetro e por aí vai, assim também não vai ser diferente para a pressão. E uma outra unidade, tá? Como nós estamos trabalhando com pressão atmosférica, é utilizada a unidade ATM. ATM significa atmosfera técnica métrica. Se eu não me engano é isso. Posso estar até errado, mas se eu não me engano é isso. Não é atmosférica, tá? A de atmosférica, nem precisa saber, mas quer dizer essa nomenclatura, ATM, atmosfera técnica métrica, certo? E aí, como a gente pega o mar como referência,
essa referência a gente vai atribuir o valor de número 1, certo? E aí, com o valor inicial aferido da pressão no nível do mar, foi essa experiência, 76 centímetros de mercúrio, também pode ser colocado 760, tá? Milímetros, porque se for converter em milímetro, vem um zero aqui, 760 milímetros, tá? Vai ser igual a 1 atm. Então, essa nomenclatura para a pressão atmosférica, inclusive, é a que é mais usada. Essa unidade de medida. A gente nem usa essa daqui, praticamente. Tá bom? Todavia, onde é que a gente usa isso aqui? Essa unidade? A gente usa nos aferidores de pressão arterial. Só um minuto. Eu tenho um aqui em casa. Aqui ele não vai, ele talvez se ligar, ele vai, mas aí precisa colocar no punho. Mas ele vai dar valores. Para quem já feriu a pressão e sabe que mais ou menos o padrão tem que estar em torno de 12/8, eles tiram a terceira casa decimal, mas é entre 120 a 80, 120/80, tá? Milímetros de mercúrio, certo? É a unidade que a gente usa para ferir pressão arterial. Pressão a gente tem em tudo quanto é canto, né? Pressão atmosférica, pressão arterial, pressão dentro da panela de pressão, certo? O que mais? Onde é que a gente pode ter pressão? Bom, quem tem veículo, bicicleta, sabe que a gente afere muito pressão, né? E é uma outra unidade. Tem outras formas de também aferir pressão que utiliza outras unidades. Não só o atm e o centímetro por mercúrio, tá? Ou o Pascal, tá? Que é a unidade padrão que a gente viu no vídeo anterior. Muito bem, pessoal, na próxima aula, próximo encontro, eu vou querer que vocês tragam alguns materiais para a gente fazer umas análises prática e investigativa que está relacionada, evidentemente, com a aula. Eu vou precisar que vocês tragam um copo, qualquer copo, certo? Um canudinho, não precisa ser desse aqui, o copo com canudinho, desse bonitinho, tá? Vou precisar uma lata de azeite, se você não tiver condição, enfim. Qualquer outra coisa semelhante, pode ser um leite condensado, por exemplo, tá? Pode ser qualquer lata que tenha um líquido, tá? Lá dentro, de preferência viscoso, uma outra palavra usada, grosso, tá? Que não seja um fino. A gente vai precisar, pode ser plástico também, pode ser de papelão. Uma lata de leite condensado, por exemplo, da Nestlé agora está vindo de papelão, não é nem mais de metal. Tá bom? Uma garrafa de 2 litros, PET, tá? Com tampa, tá? Não esqueça, com tampa. Um prego, qualquer bitola de prego, pequeno, grande, tá? Fitas, não precisa ser um rolo, mas qualquer fita, pode ser fita durex, fita gomada, fita crepe, fita isolante, qualquer coisa que a gente possa usar para fixar, certo? E uma folha de caderno, tá? Esses materiais aqui para a gente fazer umas investigações na próxima aula, tá bom? Densidade é o próximo tópico que a gente vai ver, tá? E a partir da ideia de estudo de densidade, com a ideia que a gente viu até agora sobre pressão, a gente entra no mundo, tá, hidrostático. Beleza? Vou deixar isso para o próximo vídeo. Até mais. Bom, pessoal, segunda parte da aula.